Olha que ele já estava no meio, o Lula, de um segundo escândalo no segundo turno, porque o do Mensalão tinha sido produzido no ano anterior. Faltando 15 dias para o segundo turno, ou 20, em 2006, estoura o escândalo dos aloprados. O que é que foi o escândalo dos aloprados? Um grupo falsificou documentos de uma conta que haveria nas Ilhas Caimã, que são um paraíso fiscal, em nome de Fernando Henrique Cardoso, tinha sido presidente, e da cúpula do PSDB da época, que incluía Alckmin, o ex-ministro Sérgio Mota, que já tinha morrido, Mário Covas, que era um nome de maior respeito e dimensão no país como um todo, e especialmente em São Paulo. Anos depois foi que se disse. E aí o que é que aconteceu? Esse dossiê foi oferecido ao PT em São Paulo. E o Aloysio Mercadante, hoje presidente do BNDES, era candidato ao governo de São Paulo. E o Mercadante autorizou comprar aquele dossiê. E aí a Polícia Federal, que estava acompanhando, monitorando toda essa história, prendeu todo mundo lá no ato de venda, de entrega de dinheiro e de tudo em troca do dossiê. Somente anos depois é que ficou comprovado que esse dossiê era falso. Eram documentos falsos, produzidos por pessoas que queriam ganhar dinheiro com esses documentos falsos. Mas o Lula chegou à reeleição em 2006, tendo de carregar esse segundo escândalo nas costas. E isso não o impediu de se reeleger. Isso significa que, por exemplo, se caso se constate que o filho mais velho do Lula está envolvido em histórias feias, de lobby, do que seja, dentro do governo do pai, caso se constate que isso seja verdade, o Lula vai perder a eleição? Não. Ou sim, porque o tempo muda também muito. Eu falei de 2006, agora estou falando de uma eleição 20 anos depois. Naquela época havia redes sociais, mas não com o peso que elas têm hoje. Então, sabe-se lá se isso muda ou se não muda, e sabe-se lá se ficará comprovado que o filho mais velho do Lula realmente tem contas a prestar à justiça nessa história aí do escândalo do INSS, de lobby dentro do governo e tudo, ainda não está comprovado nada. Então, cada coisa é uma coisa. Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, se elegeu como o pai do Plano Real, aquele plano que dominou a inflação, controlou a inflação. Ele se elegeu em 94 e se reelegeu em 98 presidente, simplesmente com a força do Plano Real. Como é que foi o comportamento do seu Fernando Henrique Cardoso em debates? No primeiro, em 94, ele só foi a um debate. Em 98, ele não foi a nenhum debate. A nenhum debate. Se elegeu e se reelegeu. Se elegeu e se reelegeu, derrotando Lula nas duas vezes e no primeiro turno, sem precisar disputar segundo turno. Sem precisar disputar o segundo turno. É, Lula está dizendo aí que ainda não sabe se participará de debates. A Bandeirante, inclusive, adiou o seu para dar oportunidade de Lula participar dele, já que a data original, o Lula tinha um compromisso, que, que será no próximo domingo, de lançamento da sua própria candidatura lá em São Bernardo do Campo. Outros vão, outros não vão. Por exemplo, Sérgio Moro, aí, para chegar no Sérgio Moro que você tinha pedido e falado.
Sérgio Moro, que lidera as pesquisas para o governo do Paraná, simplesmente faltou e só avisou que faltaria ao debate da Bandeirante ontem, faltando poucas horas para o debate ter início. Poucas horas. E vamos ver o que é que ele disse para justificar a decisão dele. Solta esse vídeo aí, Alice, por favor. Vem cá, você já não está cansado do jogo sujo em época de eleição? Parece que a eleição vira uma rinha de galo, só de brigas e ataques. Ninguém apresenta proposta de verdade. Ninguém quer discutir com franqueza o futuro do Paraná e dos paranaenses. É um jogo combinado. E como eles estão desesperados, combinam entre si atacar quem lidera a eleição para o governo do Paraná. Quem tem história e credibilidade e não depende nem de pai nem de padrinho. Eu não vou ao debate, porque me recuso a entrar nesse jogo combinado. Não tenho medo de debate, não tenho medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado. Mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD. Como a gente viu nesses últimos 4 anos. Um jogo combinado contra aqueles que defendem a liberdade, a redução de impostos, o combate ao crime e à corrupção. Eu vou deixar, pela primeira vez, o PT e o PSD se digladiarem, que os amigos do Lula enfrentem os aliados do Lula. Quem ganha é o Paraná. Quem ganha é o Brasil. Como se Aí é agarra no ótimo. antipetismo, no antilulismo, né? E não tem coragem jamais de bater no padrinho dele. Ele falou que não tem padrinho. Como não? Seu padrinho é o Bolsonaro. Se sair da sombra dele, você some. Agora, só bate no Lula, no PT, só repete esse clichê. Ele não tem nada Mas além é porque disso. o Sérgio Moro, ele não se conforma com o fato de que o Supremo Tribunal Federal o considerou um juiz parcial, que para julgar Lula e no caso da Lava Jato se comportou como um aliado da acusação, que não é posição digna para nenhum juiz. Então, ele foi considerado parcial no julgamento do Lula. Por ter sido parcial e por outros erros técnicos cometidos, por exemplo, Lula era para ter sido julgado, se fosse o caso, na Justiça de São Paulo, não na Justiça do Paraná. Enfim, tudo isso o Supremo Tribunal Federal alegou para soltar o Lula. Ao soltar o Lula, ele não estava acabando com os processos que o Lula pudesse ainda responder ou ainda estava respondendo. Mas esses processos não se sustentavam. Então, o Sérgio Moro, e pior, não foi só pelo esse mau comportamento do Sérgio Moro, que ele se queixa até hoje, e que ele critica até hoje o Supremo Tribunal Federal. O Sérgio Moro era tão parcial na história que, veja, ainda entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial, presidencial de 2018, o Sérgio Moro já tinha sido sondado pelo pessoal de Bolsonaro e já tinha topado ser o ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, que, como já tinha levado aquela facada, já estava ali como favorito para ganhar a eleição e derrotar o candidato do PT, o Fernando Haddad, como derrotou. Então, como é que você. O Sérgio Moro largou a toga ali, largou, renunciou à sua posição de juiz, à sua carreira de juiz, tudo para poder chegar ao poder, tudo para chegar ao poder e depois levar um chute na bunda aplicado pelo Jair Bolsonaro. Aí o Moro foi obrigado a se demitir do Ministério da Justiça, saindo falando horrores do Jair Bolsonaro, para depois se reconciliar com o Bolsonaro para tentar se eleger como se elegeu senador pelo Paraná. O Sérgio Moro, ele se reuniu no dia 1º de novembro de 2018, em plena
eleição com o Paulo Guedes, eu lembro que era o Paulo Paulo Guedes Guedes, mesmo, Paulo e com Guedes. o Bolsonaro também, parece que participou. Não, o Aliás, foi Paulo só com o Guedes com Guedes. Foi só certeza. com o Guedes. Mas Mas, ele já tinha sido sondado antes. O Paulo Guedes, que foi ministro da Economia e que era o braço direito de Jair Bolsonaro na campanha e no governo, já tinha sondado antes, porque ninguém vai para uma conversa dessa sem saber o que é que o cara vai responder. Não, eu vou lá. Não, mandou emissários. E aí, vem cá, o Paulo Guedes está pensando em te procurar, o Jair está pensando, que depois de eleito te fazer ministro da Justiça. E aí? Se o Sérgio Moro tivesse dito, não, eu sou um juiz, eu sou um juiz, eu não quero mudar de profissão, não teria ido, não teria virado até para ministro. preservar a Lava Jato, Para preservar já já. Quando ele ele faz não e estava nem aí troca, mais. joga fora a toga de juiz e vira, ou tenta virar político, assumindo o Ministério da Justiça, aí a Lava Jato começou a despencar. E o Jair Bolsonaro depois se vangloriou de ter acabado com a Lava Jato. O Jair Não, e Bolsonaro acabou, e a disse reputação da isso. Lava Jato foi para o saco, porque hoje você pensa, quem que estava à frente da Lava Jato, que condenou Lula? Dallagnol e Sérgio Moro. Hoje, os dois estão na política, os dois são militantes do Bolsonaro, e os dois passam pano, por exemplo, para o dinheiro, mais de 60 milhões, 61 milhões que o banqueiro mafioso Daniel Vorcaro deu para o Flávio Bolsonaro. Então ele diz, não, 61 milhões para o Flávio, tem nada demais. Reforma na chácara que o Lula usou, prisão. Você consegue ver a diferença de tratamento, é meio óbvia. Então, ele perseguiu o Lula, e são militantes do Bolsonaro, passam pano para uma suspeita gigante de corrupção do Flávio Bolsonaro, os que prenderam o Lula e fizeram o Lula ganhar fama de ladrão. Foram esses dois, com esse papinho do reforma no sítio, depois triplex, que o Lula estava comprando um apartamento lá, mas disseram que era o triplex. E aí, a princípio, eles queriam prender o Lula tanto e não tinham achado nada que a princípio caíram na fake news do Aleijadinho. Falaram que o Lula tinha roubado uma escultura do Aleijadinho quando foi embora do Palácio da Alvorada. Era uma fake news. Nível Nível cloroquina, uma fake news quinta série. Dallagnol comemorou. Pegamos o Lula. Depois ele teve que fazer uma meia-culpa no grupo deles que vazou, o grupo de procuradores, porque a princípio a ânsia por prender Lula era tamanha que ia prender pelo Aleijadinho. Mas o Daniel Vorcaro, com 61 milhões, para o Flávio, tá ok. Aleijadinho não pode. Olha, é patético. Então, hoje em dia, não restou nada da imagem da Lava Jato porque eles entraram na política. E aí, veja essa desculpa que ele oferece. Não, eu não vou para o debate, o Moro. Eu não vou para o debate, vou deixar o PT e o outro lado se degladiarem, não sei o quê. É desculpa. É desculpa. É desculpa. É conveniência de quem está lá na frente nas pesquisas e morre de medo de ir para um debate. Como o seu Jair Bolsonaro, em 2018, morria de medo disso. Se beneficiou, é incrível isso, dizer, da facada, e aí pronto. Aí eu não posso mais participar do debate. Até os médicos, na época que trataram de Bolsonaro, num certo momento do segundo turno, disseram não, ele está apto a participar do debate. Mas ele ia, é que estava subindo, crescendo na pesquisa, coitadinho, levou uma facada, vítima. Ele não foi para debate. Ele não foi para debate. Então, tudo isso são desculpas que os próprios candidatos arrumam. Não, eu não vou, porque senão eles vão fazer uma frente de candidatos contra mim. Sim, se você conhece, se você confia no seu taco, se você é bom de oratória, é bom de discussão, tem uma inteligência rápida e respeita o eleitor, que de todo jeito, ó, vai ter um debate aí, eu, sei lá, vou assistir. Você respeita o eleitor. Não, não vou não. Mas como eu disse, Collor não foi no primeiro turno, Fernando Henrique não foi nos debates, Lula não foi nos debates de 2006, do primeiro turno. Aí cada um escolhe o seu caminho, o eleitor, nesse caso, é o que menos importa.
Mas não foi só o Moro que ontem faltou a debate, não. Do Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, candidato ao governo do Rio de Janeiro, disparado nas pesquisas, também não foi. E pela mesma razão. Ah, não, os outros todos vão se reunir contra mim. Bom, isso é um ônus de quem está na frente das pesquisas. O Caiado, hoje, deu lá uma declaração. Tem aí o print, pelo menos, ô Alice? Uma declaração criticando o Flávio.